O bullying está acontecendo em todos os lugares o tempo todo, não é mesmo? Estruturamos o mundo de tal forma que, ao menos, as forças comerciais do planeta estão constantemente dizendo: você é exclusivo. E uma vez que nós cultivamos exclusividade, o bullying é natural. Isso precisa mudar, mas isso não vai acontecer do dia para a noite. Isso requer muito trabalho na humanidade. Sadhguru, existe muita violência acontecendo no mundo agora e até minha filha estava fazendo um trabalho sobre bullying nas escolas. Então eu me vi querendo ser capaz de explicar a ela qual é a fonte da violência e eu não fui muito bom nisso. Portanto, eu gostaria que você, por favor, falasse sobre isso e então o que alguém como eu poderia fazer para auxiliar nas escolas, para ajudar. Veja, se eles não treinam na escola, como viverão neste mundo que está cheio de bullying de qualquer maneira? Os mais poderosos estão sempre fazendo bullying com os menos poderosos, seja na forma de nações, ou na forma de comunidades, ou na forma de seres humanos individuais. O bullying está acontecendo em todo lugar, o tempo todo, não é? Nós estruturamos o mundo de tal maneira que, se você não aprende a usar o bullying o bastante, ao menos aos olhos da sociedade, você não chegará a lugar algum. O seu bullying pode ser bruto, apenas com a força de seus músculos, ou pode ser de maneiras sutis. Mas o bullying está acontecendo por todo lado. Quero que você entenda, o mundo, a situação internacional, não é nada diferente da esquina da rua. Exatamente da mesma forma, não é? O forte se escora no fraco de tantas maneiras. Ainda é um mundo de homens das cavernas, da lei do mais forte, conduzido de maneira mais astuta, não direta. Portanto, a maneira como o mundo funciona neste momento é somente à base de bullying. Então vocês produzem líderes na escola. Aqueles que são bons de bullying podem se tornar líderes amanhã? Sim. Então, como parte disso? Agora estamos no processo de iniciar o Isha Leadership Academy. Claro que ele terá um programa básico de MBA, mas a visão mais importante para isto é de desenvolver líderes em todos os níveis. Uma dona de casa, talvez tenhamos um curso de liderança e gestão de um fim de semana para ela. Porque qualquer um que possa impactar 5, 10 pessoas é um líder. Talvez um pequeno vendedor local de vegetais, ele encontre todos os dias pelo menos 50 a 100 pessoas. Então, talvez tenhamos um curso de gestão de uma semana para ele e um curso de liderança para ele. Porque nós não temos produzido o tipo certo de líderes. Os bullies são considerados líderes, seres humanos compassivos, pessoas com uma visão mais ampla sobre a humanidade. Não são consideradas líderes, são consideradas filósofas neste mundo. São desprezadas como visionárias. Isso precisa mudar, mas isso não vai acontecer do dia para a noite. Isso requer muito trabalho na humanidade, no ser humano individual. Frases genéricas, slogans na rua não vão ajudar. É necessário um trabalho preciso no ser humano individual. Não temos tido infraestrutura suficiente para fazer esse tipo de trabalho. Então, isso é outra coisa que estamos fazendo agora. Tudo isso que estamos construindo aqui é infraestrutura para uma consciência inclusiva, o que jamais foi feito nessas partes do mundo. E no Oriente havia muito no passado, mas nada nas últimas centenas de anos.
pois essa infraestrutura está completamente ausente em grande parte do mundo, que, para um ser humano, se tornar um ser humano em pleno florescimento, não existe infraestrutura. Existe muita estrutura para a sobrevivência, muita. Então, o bullying é, essencialmente, crianças estão fazendo isso porque elas percebem que é assim que o mundo funciona. Todos estão usando qualquer poder que tenham para derrubar outra pessoa. As pessoas não estão usando o poder que têm para elevar alguém. Mesmo que elas elevem alguém, existe uma cordinha amarrada, para que possam puxá-lo para baixo a qualquer momento que queiram. Ninguém quer que você seja como um balão de hidrogênio, soltá-lo e dizer, suba. Eles têm uma cordinha amarrada nele. Para isso, precisamos de um processo espiritual poderoso, não sectário, para libertar pessoas assim, para que todo ser humano possa desabrochar de sua própria maneira. Não precisa ser da minha maneira ou da sua maneira, ele pode desabrochar de sua própria maneira, desde que ele seja inclusivo, como a vida é. A vida é inclusiva. Inclusividade não é uma ideologia. Inclusividade não é algum tipo de filosofia. Inclusividade é a maneira da vida. A existência está acontecendo por conta de sua inclusividade, não por conta de exclusividade. Nenhum único átomo pode existir aqui exclusivamente, até para manter sua forma. E você ser exclusivo é ridículo, mas o mundo inteiro está, ao menos as forças comerciais do planeta, constantemente dizendo, você é exclusivo, não é? E uma vez que cultivamos esta exclusividade, o bullying é natural. O bullying não é apenas porque alguém é malvado. Uma vez que a exclusividade é cultivada, o bullying é natural. Inclusividade é a única resposta. Inclusividade não em termos de eu te amo, você me ama. Apenas vendo claramente que a vida é um processo inclusivo, experiencialmente ver que ela é completamente inclusiva, não há outra maneira de ser. O sistema solar, da forma que ele é, e assim como os outros sistemas no universo, as galáxias, eles estão todos acontecendo porque eles chegaram a uma certa perfeição geométrica. Geometria no sentido de que, agora mesmo, este planeta está girando ao redor do Sol, ele encontrou sua órbita perfeita, então ele está girando, girando e girando. Sem ser movido por motor ou algo assim, veja, o avião está voando movido por motores, ele está sendo empurrado. Isso não está sendo empurrado. Isso simplesmente encontrou uma certa perfeição geométrica e continua girando. No dia em que perder sua perfeição geométrica, se ele perder a linha de órbita, ele some. Então, nesse processo, a vida acontece neste planeta, envolvendo também essa geometria em vários níveis. Nós dizemos, na cultura yógica, dizemos que um ser humano é fisiologicamente e em termos de cérebro, que ele atingiu o seu pico, fisiologicamente. Ou seja, que depois de 1 milhão de anos você não terá um chifre saindo da sua cabeça ou alguma outra coisa como a cauda que desapareceu ou que algo mais desaparecerá. Isso não pode acontecer. Nós estamos dizendo isso a partir de um certo contexto. Hoje, os neurocientistas modernos estão dizendo coisas semelhantes. Eles estão dizendo que o tamanho do neurônio no cérebro humano não pode aumentar, nem as ligações cerebrais podem aumentar, porque as leis do corpo físico não permitem isso. As leis do corpo físico não permitem isso. Não vou entrar nos detalhes disso. Para colocar de forma bem simples como nós vemos isso, o seu nascimento aqui, agora mesmo, toda a vida neste planeta é movida pela energia do Sol, não é? Sim? É a energia do Sol que está fazendo tudo isso? As revoluções e rotações da Lua também têm influência sobre nós. O próprio oceano está subindo e descendo com o movimento da Lua.
Somente porque os corpos das nossas mães estavam em sintonia com o ciclo da Lua, nós nascemos e estamos aqui. Sim? Se esse ciclo de 28 dias da Lua não se repetisse no corpo da mulher, você e eu não teríamos nascido. Então, por que chegou a isso? Nós dizemos que as leis do corpo físico chegaram a um certo ponto onde a vida neste planeta não pode evoluir além disso. Você pode fazer uso do que você tem de uma maneira muito melhor. Usando a mesma tecnologia, nós tivemos um dumb phone, depois tivemos um smartphone, agora temos o iPhone. Dessa forma, podemos continuar aperfeiçoando ele como nós o usamos, mas as leis fundamentais do corpo físico não permitirão mais nenhuma evolução dessa criatura. Então, aconteceu por acaso? Não. A teoria da evolução. Você conhece Charles Darwin? Aquele que transformou você em um macaco? Eu não, ele. Se você olhar para a teoria da evolução, que foi proposta apenas 150 anos atrás, nós dissemos isso milhares de anos atrás, no sentido de que você conhece os 10 avatares? Pelo menos os 9 você sabe, aqueles que já vieram, qual é o primeiro? Matsya-avatara. Matsya-avatara significa peixe, ou vida aquática. Toda a vida neste planeta começou debaixo da água. What is the next avatar? Qual é o próximo avatara? O Kurma-avatara, um anfíbio semelhante a uma tartaruga, metade na água, metade na terra. O próximo é Vahara-avatara, um porco ou um javali selvagem. Entre os mamíferos, um animal que está fortemente enraizado em seu corpo é o javali selvagem. Veja, nós moramos perto da floresta, nós vemos isso. Os meninos das aldeias podem matar um veado com uma vara. Se você bater nele com uma vara, ele cairá morto. Os cães locais caçarão um veado. Mas um javali selvagem, tente matar um e veja, não é fácil matá-lo. Você atropela ele com o carro, a coluna dele fica quebrada e mesmo assim ele seguirá. Ele não vai parar, porque ele está muito enraizado fisicamente, a vida dele é tão física. Então a próxima forma de vida foi o Vahara-avatara. Isso simplesmente quer dizer que o Criador está se expressando primeiro como um peixe, depois como uma tartaruga, em seguida como um javali selvagem. O próximo é Narasimha, metade homem, metade animal. O próximo é Vamana, um homem anão. O próximo é um homem plenamente desenvolvido, mas emocionalmente volátil, que é um Parashrama. O próximo é um homem pacífico, que é um Rama. A seguir é um homem amoroso, que é um Krishna. A seguir é um homem meditativo, que é um Buda. O próximo supõe-se que seja um ser místico, que ainda está por vir. Ok? Isso está acontecendo muito em paralelo com a teoria da evolução de Darwin. Sim ou não? Está na mesma sequência, exatamente na mesma sequência. Darwin propôs sua teoria apenas 150 anos atrás. Isso foi dito de 12 a 15 mil anos atrás. O próprio Adiyogi falou sobre isso. Portanto, se você observar a vida, você pode ver claramente que a partir do que é inanimado, a vida básica foi formada e a partir disso a vida evoluiu. Nós sempre vimos dessa maneira. Nós sempre vimos a vida evoluiu. Constantemente, em todo o templo que você vai, há uma cobra. Há vários simbolismos em todo lugar, porque, até hoje, no seu cérebro, uma parte do seu cérebro é um cérebro reptiliano. Você sabe? A parte central do seu cérebro ainda é um cérebro reptiliano e ainda funciona. E nós temos diferentes práticas no yoga relativas a como transcender esse cérebro reptiliano e permitir que o córtex cerebral funcione. E hoje temos evidências científicas para mostrar para você. A Universidade da Califórnia tem feito estudos científicos sobre Shambhavi Mahamudra, a prática básica que normalmente ensinamos. E eles dizem que se você praticar Shambhavi Mahamudra por 3 meses, a regeneração neural aumentará em 241%, um tipo de porcentagem que nunca foi registrada na história de nenhum tipo de pesquisa, ok? Apenas uma prática simples de 21 minutos. 241% de aumento em sua função cerebral e regeneração neural. Isso significa que à medida que você envelhece, você se tornará mais inteligente. Normalmente os jovens pensam que você está ficando estúpido. Sim, o seu cérebro está na verdade crescendo, entende? Ele está melhorando a cada dia.
Agora há provas científicas. Nós sempre soubemos disso, mas, hoje, um medidor tem que dizer isso se um homem disser não é verdade. Se um homem disser isso, é duvidoso. Porém, um medidor tem que dizer, agora os medidores estão dizendo isso. Os medidores estão dizendo que o seu cérebro está de fato crescendo ao fazer uma prática simples de 21 minutos. E não acredite no medidor, você simplesmente faça a prática por 3 meses e observe, você verá de repente o quão clara e inteligente sua mente está. O que queremos fazer para todos os indivíduos não acontecerá somente porque ele o quer, acontecerá porque ele adquire a capacidade necessária. Sem a capacidade, eu quero que isso aconteça, eu quero que aquilo aconteça, somente sonhos vazios acontecerão. Se a vida tiver que acontecer, nós temos que adquirir a capacidade necessária, e as nossas capacidades dependem fundamentalmente de o quão inteligentemente podemos funcionar em todas as situações de nossas vidas. E isso depende fundamentalmente de quão bem conectado o nosso cérebro está. Na antiguidade, neste país, nesta cultura, existiam sistemas elaborados sobre como treinar o cérebro, como conectar o cérebro o mais intensamente possível. Tem pessoas, há um caso muito bonito que aconteceu na década de 30. Você já ouviu pessoas entoando longos cânticos, talvez num templo ou em algum lugar? Você já ouviu pessoas fazendo se cantando e cantando juntos durante horas a fio? Então, o canto era usado para conectar o cérebro de uma maneira muito intensa, porque os sons que você emprega têm um grande impacto sobre o que acontece no cérebro. Portanto, esses mantras foram estruturados, uma vez que uma certa matemática está envolvida nisso e uma certa poesia também está envolvida nisso ao mesmo tempo. Devido ao uso de um certo nível de sons estruturados, isso conectou tanto seus cérebros, que eles têm um senso fenomenal de memória que é quase humanamente impossível. Normalmente, nos tempos modernos, consideramos essas coisas humanamente impossíveis. Eles tinham esse tipo de memória por causa do uso desses sons de uma forma em particular. Isso aconteceu. 2 pessoas foram para Banaras, amigos. Estavam tomando banho no rio, conversando entre si e fazendo um acordo comercial. Portanto, foi acordado que um amigo ofereceu 50.000 rúpias ao outro amigo para fazer negócios. Assim, ali mesmo, verbalmente, oralmente, eles fizeram um acordo e assim foi feito. E depois de alguns anos, porque não havia papel escrito, quando este homem quis o dinheiro de volta, o outro homem disse, você nunca me deu? Não aconteceu nada disso? Então ele foi ao tribunal. Quando ele foi ao tribunal, não tinha provas. Ele disse, eu dei o dinheiro, mas não tinha provas. Daí o juiz disse, você tem que conseguir alguma prova, senão não podemos fazer nada a respeito. Então ele se lembrou de que quando estavam no rio, eles viram um sacerdote Brahman que estava tomando banho perto deles. Portanto, ele somente tinha a esperança de que talvez ele tivesse ouvido o que eles falaram e eu posso levá-lo como testemunha. Então ele foi procurar aquele homem em Banaras, encontrou o homem e, para sua decepção, percebeu que o homem não sabia inglês. Essas pessoas estavam falando inglês e esse sacerdote não sabia inglês. Portanto, ele achou que não serviria. Então o Brahman perguntou o porquê. Então ele disse, veja, há 4 anos nós estávamos tomando banho e você também estava lá. Eu só estava esperançoso de poder tê-lo como testemunha. O Brahman disse, ok, eu consigo repetir o que quer que vocês tenham dito, o que quer que vocês dois tenham conversado, eu consigo repetir aquilo. Ele não sabia a língua inglesa, mas ele repetiu cada palavra do que eles disseram. Ele se lembrava de cada som que eles pronunciaram. Ele não sabia o significado, não conhecia a língua, mas conseguia repetir cada palavra do que eles disseram, e ele foi levado ao tribunal e ganharam o caso. Portanto, nossa memória e nossa habilidade de fazer coisas podem ser muito aprimoradas se apenas lidarmos bem com essa situação interior. E uma coisa simples a fazer
Se todos vocês estiverem dispostos, podemos dar muitos mais passos em direção a isso. Mas uma coisa simples para começar é aprender a simplesmente estar quieto. Se você sentar em algum lugar, apenas aprenda a sentar-se absolutamente quieto e imóvel, apenas sentar-se quieto. Você verá, sua habilidade de compreensão e sua habilidade de usar o cérebro será muito aprimorada. Portanto, quero que você entenda isso. Tudo que você vê, ouve, cheira, degusta e toca é registrado. Seu problema de memória é apenas sua habilidade de poder trazê-la de volta quando você precisa dela. Não há problema de registro, ela está registrando tudo, mas você não é capaz de selecionar o que quer. Se você quer selecionar uma coisa, outra coisa vem. Portanto, isso é apenas uma questão de clareza, não de memória. Memória significa, suponhamos que se dissermos que este telefone tem pouca memória, o que isso significa? Que ele tem capacidade limitada para registrar, certo? Se eu apertar o 2, se aparecer o 5, o que isso significa? Uma memória ruim ou um teclado ruim? Um teclado ruim. Portanto, esse é o caso de um teclado ruim. Não é uma questão de memória ruim. É muito importante que você pressione o 2, não o 5. É uma questão de teclado ruim? Não tente consertar a memória está ótima. Tudo que você vê é registrado. Você não é capaz de digitar o número certo. O problema todo é esse, não é? Portanto, isso não é uma questão de memória, é uma questão de clareza. Então, temos que trabalhar a clareza. O que é que nos dá a clareza mental? A primeira coisa é aprender a... Se a nossa clareza não é boa por si só, o mais simples é lidar com as coisas com uma certa precisão. Isso é Hatha Yoga. Onde seus pés devem estar? Aqui, não ali. Assim. Onde suas mãos devem estar? Assim. Assim não está correto? Desse jeito. Ao preparar tudo isso, a minha cabeça está virada para baixo. Ah, assim não. Assim. Precisão. Agora você senta. Quando você sentar, você observa isso, ok? Como devem estar suas calças? Assim. O que quer que você tenha trazido consigo, o seu livro, onde seu livro deve ficar? Onde sua caneta deve ficar? Isso precisa de um lugar, simplesmente pratique isso. Com cada detalhe, simplesmente traga a precisão em sua atividade, isso acontecerá em sua mente. Você verá que quando eu disser isso, irá para o número 2, não irá para o número 5. Agora ficou confuso, então lide com isso lentamente. 2, 3, 1. Ok, 2 está aqui, 3 está lá, 1 está ali. Faça isso com cada aspecto de sua vida. Você vai dormir como deve ser, em tudo. Você vai para seu quarto como deve ser. Traga essa meticulosidade do que você está fazendo com asana para a sua vida. Você verá, lentamente, que a mente se tornará muito clara, ela se tornará meticulosa com tudo. Essa simples prática que você deve fazer, a partir deste momento, quando você se levantar, quando sentar, quando andar e quando estiver saindo daqui, você deve olhar apenas desse jeito, como se você estivesse fazendo o quê? Matsyendrasana, dessa forma. Quantas colunas nisso? Não tente contar todas elas. A primeira fila, se você simplesmente olhar assim, ah, são 5 colunas? Basta registrar isso. 5 colunas. Um vaso. Uma rocha para sentar. Uma rocha grande. Uma bacia. Mais 3, mais 4 colunas. Uma porta. Qual é a altura? Parece ter 4 metros. Simplesmente faça isso. Com tudo. Quantos passos daqui até ali?
Não conte 1, 2, assim. Depois de dar 3 passos, ok, isso é. Adicione 3, mais 3, mais 3, mais 3. Após alguns dias, conte 11, ou 4, ou 5. Simplesmente assim, sem pensar, você deve saber aos poucos que, ok, eu acho que andei 12 passos. Isso é yoga. Esse resultado ocorrerá após um tempo por si só, mas agora estamos com pressa, então use a mente também para fazer isso, para trazer essa precisão. O que você está tentando trazer para seu corpo, traga também essa precisão para sua mente. Deixe a mente imitar o corpo. Você vai ver, a clareza virá naturalmente. A memória não é o problema. De qualquer forma, tudo é registrado. Vou lhe maltratar agora mesmo. Vou lhe maltratar seriamente? Tente esquecer isso. Você esquecerá? Por toda a sua vida você se lembrará disso? Sim ou não? Então você tem uma ótima memória? Você só se lembra de palavras ruins, é só isso? Se você exercitar sua mente dessa maneira, ela se tornará de tal forma que você poderá fazer com que ela faça o que você quiser. Você verá lentamente que a mente se tornará muito, muito clara. Quando sua mente é centrada, ela é um instrumento poderoso. Isso é algo que você faz dentro de si mesmo, de modo que você seja capaz de se mover por detrás da mente. Se soubermos quem está por detrás do espelho, então poderemos mudar tudo. The popular teachings in the world today. Os ensinamentos populares no mundo de hoje, não sei quão populares estas coisas são em Mumbai, mas no Ocidente estas coisas se tornaram muito populares. Alguém está lhe dizendo permaneça no momento? Alguém está te dizendo apenas deixe para lá, tudo ficará bem? Isso significa que deve haver alguém cuidando de sua vida nos bastidores, e então você pode deixar para lá. Alguém lhe dizendo, faça apenas uma coisa de cada vez. Não. Veja, todos estes são ensinamentos regressivos no sentido apenas para explorar um ou dois. O que você pode deixar para lá, me diga? Eles estão dizendo, apenas deixe para lá, Deus fará. Bem, a vida ainda não te pegou realmente? É por isso que você está falando esta linguagem? Você está vivendo num mundo de fantasias? Quando a vida realmente te pegar, então você saberá que não pode largar nada, você tem que administrar. Largue os seus negócios hoje e veja o que vai acontecer. Ou tente algo mais dramático, você está dirigindo hoje, apenas deixe para lá. Muita gente parece ter deixado. Basta soltar e ver, ou você estará morto ou a outra pessoa estará morta. Agora, esses ensinamentos populares, que infelizmente se tornaram populares, têm confundido a humanidade em grande parte. Deparei-me com um grupo de pessoas recentemente nos Estados Unidos, com o tipo de gente convicta ao permaneça no momento. Eu te pergunto, você pode permanecer em algum outro lugar? Fique em outro lugar e me mostre, por favor. Algum de vocês pode permanecer em outro lugar que não seja neste momento, estou perguntando. Você pode estar? Você pode estar em outro lugar que não seja aqui, neste momento? Não. Então, por que você precisa de tal ensinamento? O que eles estão tentando lhe dizer é, não pense no amanhã, não pense no ontem. Isso acontecerá se tirarmos metade do seu cérebro. Se eu arrancar metade do seu cérebro, você não pode pensar no amanhã, você não pode pensar no ontem, apenas permaneça no momento. Tudo isso acontece porque as pessoas sequer sabem como sentar em um lugar em paz, ok?
Portanto, as pessoas estão chegando a soluções como esta. Shankara Pillai abriu uma farmácia nos Estados Unidos. E um dia ele tinha algo para resolver, um pequeno assunto a tratar. Então ele pediu ao seu filho adolescente, por favor, tome conta do estabelecimento por apenas 1 hora e eu já volto. Então o menino disse, sem problemas, pai. Então ele saiu. Dentro de 1 hora ele voltou. Quando ele voltou, na frente do estabelecimento, havia um homem abraçando o poste de luz. E seus globos oculares estavam girando loucamente, e ele parecia totalmente louco. Ele olhou para o homem. Será que o homem está querendo entrar no estabelecimento ou está saindo do estabelecimento? Não se sabe. Então ele olhou para ele, depois entrou e perguntou ao seu filho, quem é aquele cara abraçando o poste de luz daquele jeito? Ele é nosso cliente? O menino disse, sim, pai, ele é nosso cliente. O que você deu para ele? Ah, ele estava com uma tosse violenta, e então eu lhe dei uma caixa de laxantes e eu fiz tomar aqui mesmo, todos eles. Ele disse, o quê? Para a tosse forte você deu a ele laxantes, por quê? Ora, pai, olha para ele. Ele se atreve a tossir agora? Há soluções e soluções. Mas essa é realmente uma solução? Essa é a questão. Então agora, porque você não consegue sentar-se em um lugar em paz, alguém diz, permaneça no momento, não pense no passado, não pense no futuro. Diga, você pode se denominar um ser humano se você não conseguir lembrar do passado e nem projetar o futuro? Você será um ser humano pleno, eu pergunto. Você quer voltar à escala evolutiva porque você não sabe como lidar com sua própria inteligência? Este é o maior problema do ser humano. O único problema é este. Você pode chamá-lo de 1000 nomes diferentes, mas o único problema é que você não sabe como lidar com a sua própria inteligência, não é? Você verá, se tirarmos metade do seu cérebro, você ficará em paz. Sim ou não? Mas eu pergunto, isso é uma solução? Isso é uma solução? Retirar metade do seu cérebro? Portanto, tirar a sua habilidade de olhar para o passado e de projetar o futuro, se você tirar essa habilidade, talvez você fique em paz, mas para qual propósito? Conheço muita gente hoje em dia falando disso, de ficar em paz, de que a nossa paz de espírito é o objetivo final de sua vida. Até os chamados professores e líderes espirituais estão dizendo a paz de espírito é o objetivo final. Diga, por sua inteligência, você pode aproveitar o seu jantar hoje à noite? Se você não estiver em paz? Se não estiver alegre, pelo menos em paz você deve estar para poder desfrutar do jantar, não é? Você pode desfrutar de voltar para casa dirigindo se não estiver em paz? Você pode desfrutar das pessoas ao seu redor se você não estiver em paz? Você pode desfrutar do trabalho que faz se não estiver em paz, eu pergunto. Se você não consegue estar alegre ou em êxtase, você deve pelo menos estar em paz, não é? Então eu lhe pergunto, essa é uma necessidade fundamental da vida ou é o objetivo final da vida? É a necessidade mais fundamental. Mas agora as pessoas estão a levando para os céus. Estão dizendo que a paz é o objetivo final da vida. Essas pessoas só descansarão em paz. Qualquer coisa de que você seja privado tende a se tornar um produto celestial. Hoje, se você diz paz, as pessoas dizem paz divina. Se você diz amor, as pessoas dizem amor divino. Se você diz bem-aventurança, as pessoas dizem bem-aventurança divina. Essas são todas coisas das quais os seres humanos são capazes, não é? Estar em paz, ser alegre, ser amoroso, ser bem-aventurado. Estas são todas qualidades humanas, sim ou não? Se você estiver disposto, você pode estar em paz, pode ser amoroso, pode ser bem-aventurado, mas todas essas coisas foram exportadas para os céus. Portanto,
Estes aspectos simples se tornaram complicados por causa de todos esses ensinamentos, eu estou dizendo. Não importa de onde veio o ensinamento. Se ele veio de mim ou de outra pessoa, basta mantê-lo de lado. Apenas aplique a sua inteligência. Você não pode usar a minha inteligência, ok? Você pode usar a minha sabedoria, talvez, mas não pode usar a minha inteligência. Você só pode usar a sua inteligência. Portanto, com a sua inteligência, experimente. Se funcionar, vamos mantê-la. Se não funcionar, descarte isso amanhã de manhã. Não é necessário continuar por mais um dia, mas primeiro você deve decidir, você está buscando consolo ou está buscando soluções? Se você está buscando consolo, apenas acredite em alguma coisa, isso vai funcionar, entende? Você acredita que a fonte da vida está nesta lâmpada, e todos os dias você faz isso. Vai funcionar. O que você está fazendo é apenas psiquiatria barata. Sim, você está tentando administrar o seu espaço psicológico com algo, usando uma âncora do lado de fora. Tudo bem, não estou dizendo que isso é errado. Se você precisa disso, você pode fazer. Mas se essa não é a sua necessidade, o que você quer é uma solução definitiva para a vida, então você precisa de algo mais, que não virá com estes tipos de ensinamentos populares. Você precisa de uma força poderosa que te mova de uma dimensão da vida para outra. Então, quando tal necessidade surgir, se tal desejo vier, então você deve procurar a espiritualidade, caso contrário, apenas faça algo, vai escalar uma montanha, vai funcionar, estou lhe dizendo, você vai construir a sua confiança, sim. Subir uma montanha, nadar no oceano, todas estas coisas vão aumentar a sua confiança, ou acreditar em alguma coisa. Mas para qual finalidade? Qual é a sua necessidade? Isso é algo que você tem que ver. Você tem um anseio pelo Supremo? Ou você está apenas tentando administrar o seu drama psicológico? Essa é uma primeira distinção que você tem que fazer. Mas o seu drama psicológico só pode ser gerenciado a partir do interior. Você pode acreditar que está usando ajuda externa, mas na verdade você só pode controlar de dentro, porque este é um fantasma que você cria. Você não pode matá-lo por fora. Portanto, deixe de lado todos os ensinamentos, você vai ficar bem. Muitas coisas na vida parecem ser românticas e mágicas. Nesse momento, as flores estão desabrochando no pé de jasmim lá fora. Uma fragrância tão agradável. Parece mágico, romântico. Mas existe uma ciência e uma tecnologia sobre como fazer isso acontecer. Sim ou não? Aquele que sabe o que a planta precisa e faz a coisa certa, só ele terá o máximo de flores e o máximo de fragrância, não é? Sim? Então, se você quiser flores em seu jardim, você quer flores em seu jardim, o que você faz? Flor, flor, flor. Meditação das flores. Não. Nenhuma meditação de flor é necessária. Você nem precisa pensar em flor. Você tem que pensar no solo, você tem que pensar no esterco, você tem que pensar na água, você tem que pensar na luz do sol, não em flores. Se você manejar bem essas coisas, as flores vão acontecer. A flor é uma consequência, a fragrância é uma consequência, não é algo que você faz. Da mesma forma, a meditação não é algo que você faz. Se você lidar adequadamente com o corpo, a mente, a emoção e a energia, você se tornará meditativo. Se você tentar meditar, você ficará louco. Preciso lhe contar uma história. Era uma vez. Havia um homem no sul da Índia que queria obter poderes sobrenaturais. O que são poderes sobrenaturais? Você sabe?
Poderes sobrenaturais, você sabe o que são? Alguém quer andar sobre a água, alguém quer voar sem um avião, todo mundo anda no chão, então alguém quer andar no teto. Essencialmente, circo. Eles querem fazer algo que ninguém pode fazer. Então este homem quer poderes sobrenaturais. Ele foi de guru em guru, ele viu muitos gurus, todos disseram não. Então alguém lhe disse, esses gurus do sul da Índia não são bons, não são bons, porque eles são muito conservadores, eles não vão lhe dar tudo isso. Conheço um monge no Tibete, ele tem todos os poderes sobrenaturais que você deseja e ele está disposto a lhe dar. Imediatamente o nosso homem partiu para uma jornada ao Tibete. Do sul da Índia ao Tibete a pé, atravessando os Himalaias, não é uma jornada fácil, mas o nosso homem está determinado. Ele quer poderes sobrenaturais. Então ele percorreu todo o caminho. Ele foi a este monastério, o monastério budista. A cultura no monastério budista é muito diferente do que conhecemos aqui no sul da Índia. Aqui, as pessoas foram ensinadas que Atiti Devo Bhava, que significa um hóspede é um Deus. Se alguém vier à sua casa como convidado, você deve tratar essa pessoa como um Deus, mesmo que seja o seu inimigo em algum outro lugar. Quando ele vier à sua casa, você deve tratá-lo como um Deus. Você deve ter observado na Índia, as pessoas veem você e elas fazem assim, porque elas querem te tratar como um Deus, porque você veio aqui. Quando elas vierem à sua casa, elas serão diferentes. Mas agora que você está aqui, elas querem te tratar como um Deus. Porém, no monastério budista não existe tal cultura. Se você for lá, ninguém vai perguntar quem é você. Não porque não se importam com você, porque na vida deles, a maior coisa na vida deles é descobrir quem sou eu. Se uma pessoa nova acaba de chegar, assim que ela chega, você pergunta quem é você? É uma pergunta muito importante. Sim? É uma pergunta muito importante, não é? Então eles não querem lhe constranger com uma pergunta tão importante. Então uma pessoa nova veio. Se você não perguntar quem é você, qual é a próxima possibilidade? De onde você vem? Você sabe de onde você vem? Agora você veio da China, essa não é a questão. De onde você realmente veio, você sabe? De onde você veio para esta vida, você sabe? Você sabe? Não. Como? Mãe. Ok, para a barriga da mãe, de onde você veio? Você realmente não sabe de onde você veio, não é? Portanto, eles não querem lhe envergonhar. Com mais essa pergunta, uma nova pessoa chega, você não pergunta quem ela é ou de onde ela veio. Não existe muito espaço para conversar, então eles não falam com você. Almoço significa que há um sino. Se quiser, você pode ir comer. Se você não comer, ninguém o forçará, porque o jejum é uma parte importante da vida budista. Se você não está comendo, isso é muito respeitado. Ninguém virá e dirá, venha comer, porque eles acham que você está jejuando. Esta é uma situação estranha para este homem do sul da Índia, porque no sul da Índia, você deve saber disso, se você for à casa de alguém, não importa a que hora do dia que você chega, você deve comer. Você lhes diz, não, 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 acabei de jantar e vim. Ah, não importa, você veio até minha casa, você deve comer. Porque isso é hospitalidade. Este é o caminho certo para o hospital. Ninguém perguntou a ele, quem é você, de onde você veio, venha e coma, nada. Ele simplesmente ficou ali. Quando a fome o tomou, ele foi, comeu e ficou por ali.
Um dia, 2 dias, 3 dias. 3 semanas se passaram. Ninguém falou com ele. Depois de 3 semanas, o velho monge que estava lá o chamou. Ele sabe por que esse homem veio. Ele disse, o que você fará com poderes sobrenaturais? O que você vai fazer andando sobre a água? Depois de 3 dias, um barco será melhor, sabe? Eu vou lhe ensinar o caminho da meditação. Com isso, você pode viver uma vida frutífera. Nosso homem disse, não quero sua meditação. Você acha que para aprender meditação eu tenho que vir ao Tibete? Na Índia conhecemos todo tipo de meditação. Você não esqueça de que Gautama, o Buda, é uma exportação da Índia. De muitas maneiras, o monge tentou dissuadi-lo, mas nosso homem estava determinado. Eu quero poderes sobrenaturais. Então o monge disse, tudo bem, se você precisa, amanhã de manhã, às 4, dê um mergulho no rio e venha aqui. Vamos ver o que podemos fazer. Os segredos do sobrenatural eu os darei a você. Nosso homem foi às 4 da manhã, deu um mergulho no rio. Isso não é o sul da Índia, é o Tibete. As temperaturas são todas negativas. Ele deu um mergulho e ficou meio azulado. Foi e se sentou na frente do monge. O monge olhou para sua condição e sua determinação. Ele disse, veja, isso é muito simples. Existem 3 mantras. Você entoa esses 3 mantras 3 vezes. Todo o sobrenatural será seu. Devo revelar os mantras para você? Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami. Esses 3 mantras, entoe ele 3 vezes, todo o sobrenatural é seu. A única coisa é que, quando você está entoando o mantra, você não deve pensar em macaco. Isso é tudo? Isso é tudo. Posso ir, por favor? Nosso homem saiu do mosteiro realmente pulando de alegria. O tolo de um monge revelou todos os segredos do sobrenatural e ele me diz para não pensar em macaco. O que é isso? O que ele sabe sobre minha cultura? Aqui pensamos em Vedas, Upanishads, Brahma Sutras. Essas são todas grandes escrituras. Por que vou pensar em macaco? Sou um caçador? Eu não vi um macaco nos últimos 10 anos. Foi assim que, pensando nos macacos, ele desceu para a parte indiana do Himalaia. Existe um rio sagrado na Índia. Você já ouviu falar disso? Ele desceu para o rio sagrado Ganga, deu um mergulho no rio, sentou-se. Buddham, macaco. Macaco significa outro mergulho no rio. Sentou-se. Buddham, macaco. Outro mergulho no rio. Buddham, macaco. Outro mergulho no rio. Ele tentou em várias posturas de yoga. Bu já significava que macacos vinham. Uma semana de prática intensa. Ele chegou a um lugar em que ele não precisava fazer mais nada, só macacos. Macacos dentro, macacos fora, um universo cheio de macacos. Agora, ele já não conseguia se sentar, ficar em pé ou dormir. Macacos em todos os lugares, dentro, fora, macacos por toda parte. Agora ele voltou todo o caminho de volta ao Tibete mais uma vez. Ele foi até o monge e disse, não quero seus poderes sobrenaturais, primeiro me livre desses macacos. Neste momento, esta é a natureza de sua mente. Se você disser, eu não quero algo, somente isso vai acontecer em sua mente, não é? Somente macacos. Não, agora não pense em macaco. Não, você não pode pensar em macaco. Apenas macaco. Quanto mais você fizer isso, mais macacos vão acontecer. Ou o que estou dizendo é que, sem entender a natureza fundamental da mente,
Se você tentar fazer algo batendo de cabeça, você ficará louco? Tantas coisas que você acha que quer esquecer, você nunca esquecerá. Coisas que você quer lembrar, você sempre esquece, não é? Sim ou não? Porque, sem entender os fundamentos da mente, estamos tentando operar a mente. Esta é a máquina mais sofisticada do planeta, mas você está seguindo adiante de qualquer maneira. Se você seguir adiante de qualquer maneira, às vezes funciona. Na maioria das vezes, infelizmente, a mente da maioria das pessoas está trabalhando contra elas mesmas. Quando você tinha 5 anos de idade, quando você era apenas desse tamanho, o quão alegre você era, e hoje, o quão alegre você é, aumentou ou diminuiu? Isso significa que sua mente está trabalhando contra você. Está trabalhando contra você simplesmente porque, sem entender os fundamentos do que isto é, você está tentando usá-la. Se você tem uma faca afiada, você deve ter uma mão firme, sim? Sim ou não? Se você tem uma faca muito afiada, você deve ter uma mão muito firme. Uma mão instável, você vai se cortar ou cortar alguém. Sim ou não? Isso é tudo o que está acontecendo neste momento? Uma vez que você se tornou um ser humano, você tem uma faca afiada, sem uma mão firme. Por isso o yoga, para criar uma mão muito firme, para que esta faca afiada possa ser utilizada da maneira que queremos, sem nos cortar o tempo todo. Agora mesmo, toda a miséria que você vê no planeta, toda a miséria humana que está acontecendo neste planeta, onde fica a fábrica? Xangai? Onde fica a fábrica? Na sua mente. Todo tipo de miséria só se fabrica aqui. Isso deveria estar produzindo bem-aventurança para você, êxtase para você, mas está fabricando sofrimento porque não há uma plataforma estável. Isso está por todo lado. Uma vez que esta mente comece a trabalhar para você, uma vez que você seja feliz por sua própria natureza, não haverá medo de sofrer? Uma vez que você se torne assim internamente, que sua mente receba instruções suas, o que quer que aconteça, manterei este aqui radiante. Isso se tornará mágico? Isso se tornará um fantástico instrumento para o bem-estar? Agora você vai querer explorar toda a profundidade e dimensão desta vida. Agora, estamos pensando na felicidade como se fosse algum tipo de mercadoria ou algum tipo de conquista? Não. Quando sua vida chega a um estado de tranquilidade, quando você chega a um estado de tranquilidade, a felicidade é uma consequência natural. Chegar a um estado de tranquilidade, o que isso significa? Há muitas maneiras de olhar para isso. Bem, porque eu não deveria dizer, olhe para dentro? Você já colocou uma condição em mim? Então, é verdade que hoje, até mesmo medicamente, sabemos que toda experiência humana tem uma base química. Então, o que você chama de paz é um tipo de química, felicidade é outro tipo de química, alegria é outro tipo de química, sofrimento é outro tipo de química, agonia é um tipo de química, êxtase é outro tipo de química. Toda experiência humana tem uma base química. Ou, em outras palavras, você é uma sopa química muito complexa. A questão é apenas, você é uma boa sopa ou uma péssima sopa? Se você é uma boa sopa, você tem um gosto bom, não para outras pessoas, para você mesmo. Quando você tem um gosto muito bom para si mesmo, se você se sentar aqui, se você se sentir extremamente bem consigo mesmo, porque a sopa está ótima, então as pessoas dizem que você é feliz. Se você se tornar muito, muito agradável,
as pessoas dirão que você é alegre. Se você se tornar super agradável, as pessoas dirão que você está em êxtase. Então, para que seja muito simples e compreensível para a maioria das pessoas, sua química precisa ser alterada. Há toda uma tecnologia com a qual podemos criar o tipo de química que você deseja. Se eu lhe ensinar como criar uma química de bem-aventurança dentro de você, sua própria química será de bem-aventurança e você será bem-aventurado. Quando você é bem-aventurado, você não estará mais em busca da felicidade. Esse é o maior erro, que estamos em busca da felicidade. Sua vida tem que se tornar uma expressão de alegria. Quando sua vida é uma expressão de sua experiência, então, o que você faz, o que você não faz, isso não determinará a qualidade de sua vida. A forma como você está dentro de si mesmo determinará a qualidade de sua vida. Sinto muito, mais uma vez usei a palavra dentro, mas a química não está dentro, ela ainda está fora de você. Porém, se você souber fazer a sopa certa, então, ser alegre não é uma questão, é uma consequência natural disso. Então, podemos lhe ensinar uma tecnologia, podemos lhe ensinar uma metodologia com a qual você saberá como misturar o tipo certo de sopa dentro de você. Isto é o que eu estou chamando de engenharia interior, que você engenhe sua química de tal forma que ela seja bem-aventurada por natureza própria, não por causa de alguma coisa. Se você pensa que vai extrair a felicidade de algo ou de alguém, você ficará desapontado porque não vai render nada, a menos que você tenha uma química de bem-aventurança dentro de você. Como você mencionou, não se deve ensinar o yoga ou as ciências interiores para crianças. Então, quando realmente começamos o processo de pensar puro e não deixar pensamentos impuros entrar na gente? Onde você arranjou esse negócio de pensamento puro e pensamento impuro? Não de mim. O pensamento, seja qual for o tipo de pensamento que você tenha, seja qual for o pensamento que você gere em sua mente, eles vêm apenas dos dados que já foram inseridos em você, não é mesmo? Isn't it so? Você pode usar permutações e combinações dele e produzir milhões de variedades, mas essencialmente o pensamento vem dos dados que já foram inseridos em você. Se você for examinar na mente o que é pensamento puro, o que é pensamento impuro, você irá... E se você estiver tentando conter o pensamento impuro e produzir pensamento puro, você está arruinado. Todas as coisas que essas chamadas religiões disseram às pessoas que era pecado, essas coisas se tornaram a atividade de tempo integral da mente humana. Se eles os tivessem deixado em paz, todos, de acordo com suas inclinações, teriam ido para onde tinham de ir. Agora não é assim, está pintado na mente de todos, porque eles disseram que isso é pecado, não pensem nisso, incessantemente eles estão pensando sobre isso. Eles nem sequer são livres quanto os cães e os gatos. Os seres humanos, simplesmente porque alguém pôs essa ideia de que há algo puro e impuro. Quaisquer que sejam as coisas impuras que você aprendeu com 25 anos de idade, eu não as conheço. Eu ainda não entrei em contato com nada impuro no mundo. Não sei como você entrou em contato com todas essas coisas impuras em 25 anos. Eu não vi nada de impuro neste mundo. Você já? Você já viu algo impuro? Eu não vi nada de impuro neste mundo. Existem diferentes tipos de pessoas com diferentes tipos de problemas e limitações e paradoxos. Eu não acho que seja impuro. Processo de purificação. Em diferentes estágios de pureza eu vejo as pessoas. E antes de tudo, essa ideia de puro e impuro é uma ideia muito doentia. Há apenas vida ao seu redor. Só existe vida ao seu redor. Se você está rotulando certos aspectos da vida como puros e certos aspectos da vida como impuros, há um problema sério.
Quero que você entenda, esse problema é muito mais sério do que a maioria das pessoas realmente considera. Isso é sério. No momento, muitas religiões e culturas do planeta rotularam a própria biologia mais fundamental como impura. Sim? Sim ou não? Os próprios processos biológicos mais básicos são impuros. A sexualidade é impura. Os ciclos menstruais de uma mulher são impuros. Que diabos? Você nasceu disso, então você também é impuro, tudo no mundo é impuro, a criação é impura. Se você gosta dessa palavra, pode usá-la. Mas quem é você para decidir o que é puro e impuro? É desta maneira que a vida é feita, não é? Tudo depende de como você faz o que faz, não é? Com quanta consciência você aborda isso, as mesmas coisas podem se tornar bonitas, as mesmas coisas podem se tornar feias, dependendo de quem está fazendo e como se está fazendo, não é mesmo? Sim. Algo tão simples como comer. Comer pode ser uma experiência bonita não apenas para a nutrição. Mesmo enquanto experiência, pode ser uma experiência bonita. Alguém come assim. A gente só olha para isso e que horror. Tudo pode ser feito assim, não é mesmo? Quem está fazendo? Como está sendo feito? É isso que faz a diferença. Portanto, esse preconceito quanto ao que é puro e impuro destruiu esta humanidade de maneira tão ruim. Pensamentos puros e impuros. Ah, se você for examinar as coisas através disso, você está arruinado. Todos os pensamentos são apenas lixo. Ok? Essencialmente, eles vêm da experiência limitada do passado. Esses pensamentos são úteis para o seu processo de sobrevivência. Você coletou algumas informações? Você deseja sobreviver no mundo? Essas informações são úteis. Se você está olhando para a vida em si, esses pensamentos não têm sentido. O que aconteceu ontem, na realidade, não tem nada a ver com o que está acontecendo agora neste momento, não é mesmo? Mas em termos de sua sobrevivência no mundo, você precisa se lembrar de algumas coisas. Você precisa usar o seu antigo conhecimento para ganhar a vida no planeta. Mas, dentro disso, não marque algo como puro e impuro. Isso pode perturbar completamente sua vida. Não há nada puro, não há nada impuro. A vida é do jeito que é. É para você torná-la maravilhosa ou torná-la feia? Em todos os aspectos de sua vida, sim? Em todos os aspectos de sua vida, você pode torná-los belos ou você pode torná-los feios. Se você estiver consciente, você os tornará belos. Se você estiver fazendo as coisas compulsivamente, você os tornará feios. Qualquer coisa na sua vida, se você o faz compulsivamente, fica feio, não é mesmo? Se você fizer aquilo conscientemente, poderá se tornar belo qualquer coisa, desde a menor coisa até a maior. Tudo pode se tornar belo se você o fizer conscientemente, e tudo pode ser transformado em uma bagunça horrível se você o fizer compulsivamente. A maioria das cidades indianas tem asma. Simplesmente inspirar e expirar, pelo menos esse tanto de prazer todo ser humano merece, não é mesmo? Para muitas pessoas, vimos que 100% de sua asma desapareceu. Namaskaram, Sadhguru. Há muito tempo venho controlando minha asma com medicamentos. O que posso fazer para eliminar ou pelo menos mitigar a asma? Most of the Indian cities are asthma. A maioria das cidades indianas tem asma. Se você estiver em Delhi, este é o único lugar onde você pode ver o ar. É legal, algo tão vital você consegue ver. Veja, é tão espesso que dá para ver. Se você já tem um problema, uma cidade não é o lugar para você.
É hora, pelo menos, de se mudar para o campo. Ah, mas o que eu faço? Eu tenho um trabalho. O que você faz com o trabalho se estiver ofegante de manhã até a noite? Um pouco menos de dinheiro na vila, respirando bem, é melhor, na minha opinião. Pelo menos respirar facilmente é algo que deve acontecer, caso as outras coisas não é mesmo? Esse tanto de prazer um ser humano deve ter. Simplesmente inspirar e expirar, pelo menos esse tanto de prazer todo ser humano merece, não é mesmo? Mas infelizmente, isso está acontecendo em todas as grandes cidades, é difícil respirar. Você verá se você morar em um lugar onde tem ar fresco, 25 a 30% de sua asma diminuirá. Uma vez que removemos o problema externo, lidar com o problema interno se torna uma possibilidade. As doenças humanas são de dois tipos diferentes. Existem doenças infecciosas e doenças crônicas. As doenças infecciosas acontecem ao corpo porque um organismo exterior invade o sistema e causa certos problemas que devem ser tratados com medicação. Mas a doença crônica significa que o nosso próprio corpo está criando problema. A doença está sendo fabricada no sistema. Porque o problema está sendo gerado de dentro, é muito importante que uma solução interna seja encontrada para isso. O processo de engenharia interior é justamente sobre isso, que você encontra acesso a essa dimensão mais profunda de inteligência e capacidade dentro de nós, que é capaz de gerar esse corpo. Pensar e entender que, para todos os problemas que tenho, existe uma causa exterior e existe uma solução externa, é uma maneira muito tola de abordar todo o processo. Para doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, asma, alergias, obesidade, distúrbios alimentares e muitos desses tipos que são todos essencialmente gerados a partir de dentro, todas essas coisas podem ser suprimidas de dentro, se apenas estivermos dispostos a prestar um certo nível de atenção à dimensão mais interna daquilo que somos. Se você retirar os laticínios, você verá. Para muitas pessoas vimos que 100% de sua asma está apenas no consumo de laticínios. Se elas tiram os laticínios, a asma desaparece. Para um grande número de pessoas, pelo menos 50% de seu problema está nos laticínios. Se você tirar isso, diminuirá 50%, os 50% restantes poderiam ser facilmente tratados. Leite e produtos lácteos e problemas relacionados ao muco não podem andar juntos. Isso agrava muito essas coisas. Essas pessoas devem evitar bananas, jacas, beterraba cozida. Você pode comer beterraba crua, mas a beterraba cozida é altamente formadora de muco. Mais uma substância que pode ser muito boa para você no consumo diário é o mel. O mel é a única substância encontrada no planeta cuja composição química é muito próxima à do sangue humano. Se você mudar algumas coisas, é quase como sangue. O consumo diário de mel pode fazer muito bem pela sua saúde, especialmente para pessoas que têm problemas de excesso de muco. Você precisa entender essa cultura. Infelizmente, tudo foi bagunçado e arruinado. Somos um país sem Deus, somos um país sem moral alguma. Não há moralidade nesse país. Nós podemos viver assim e viver realmente bem. Por quê? Houve uma enorme elevação de consciência. Tudo poderia ser visto simplesmente do jeito que é.
As pessoas eram governadas por sua consciência, não por moralidade, não pelo medo de punição, simplesmente pelo sentido de viver. Então, como havia uma sociedade assim, qualquer coisa podia ser falada em qualquer lugar, e não havia problema. Bem, essa não é a condição no momento. Isso é outra questão. Mas foi assim que essa cultura e essa nação evoluíram. Foram necessários milhares de anos de trabalho para levar essa massa de pessoas a esse estado. Mas lentamente isso está mudando, porque agora adotamos a moralidade ocidental, onde algo é bom, algo é ruim, algo é Deus, algo é demônio, algo é elevado, algo é baixo, algo é puro, algo é impuro. Não havia tal coisa nessa cultura. Nós só víamos a vida do jeito que ela é. Quanto do que fazer em sua vida, isso é uma escolha individual. Porque nós entendemos claramente a natureza da mente humana. Nessa mente, se você disser, algo é ruim, não pense nisso, isso se tornará atividade de tempo integral, na mente de seus amigos. Para qualquer mente, se você disser, não pense sobre isso, é apenas nisso que eles vão pensar. Pessoas que não entendiam a natureza da mente humana trouxeram moralidade para a vida. Pessoas que entenderam a mente do jeito que é, nessa cultura, nós nunca dissemos que algo é ruim ou bom. Apenas falávamos, é assim que é. O quanto do que você faz na sua vida, isso é uma escolha individual. Quanto essa pessoa come, quanto aquela pessoa come, é uma escolha individual. Mas agora os médicos ocidentais estão dizendo que todos nós devemos comer tantas calorias, o que é uma bobagem. Não é assim que o corpo funciona. Se você come, digamos que você come 1 quilo de comida, o mesmo tipo de comida, digamos que o mesmo alimento. Vocês dois podem ter o mesmo peso corporal. Talvez, digamos, vocês dois têm o mesmo peso corporal, vocês dois comeram 1 quilo de comida, não vai funcionar bem. Em uma pessoa, essa comida pode ir bem. Em outra pessoa, talvez apenas meio quilo vá bem, e eles ainda manterão o peso. Isso é um fato. Tente e veja, pegue 10 pessoas e veja, isso é um fato. Mas agora eles estão te dizendo, produzindo tudo em massa, você sabe? Todo mundo deve comer tantas calorias de comida, só então você terá esse tanto de energia. Isso é uma tolice simplista, especialmente quando se trata de dimensões subjetivas de quem você é. Essa moralidade de todo mundo deve fazer isso, todo mundo deve fazer aquilo, nunca funcionou. As necessidades de diferentes pessoas são diferentes. E nós produzimos tantos seres humanos pervertidos no planeta apenas porque dissemos que algo é errado e você não deve pensar nisso. Se você apenas deixar ser, os órgãos reprodutivos são uma pequena parte de quem você é. Mas o que deveria permanecer no órgão reprodutivo foi empurrado com muita eficiência para dentro da cabeça humana. Agora, a sexualidade não está acontecendo em seus corpos, está acontecendo em suas cabeças o tempo todo. Em seu corpo é um processo natural. Na sua cabeça é uma doença. Sim? No seu corpo. É apenas um processo natural, todos nós nascemos dele. Não há nada certo sobre isso, nada errado sobre isso, é apenas um pequeno aspecto da nossa vida. Se nós resistirmos, isso subirá para a nossa cabeça. E agora parece que a vida inteira é apenas sobre isso. Hoje, eu diria que, diga se eu estou exagerando a porcentagem. Hoje, eu diria que 90% da energia humana é investida em sexo ou em dinheiro. Sim ou não? Esses são dois pequenos aspectos da sua vida. Um é sobre sua sobrevivência, outro é um certo aspecto da sua fisiologia, ok? Isso se tornou tão grande porque alguém lhe disse que essas duas coisas são erradas. Nós nunca olhamos para isso dessa maneira, então alguém escreveu um texto sobre isso. Quais são todas as diferentes formas que isso acontece? Quais são todos os diferentes tipos de corpos que as pessoas têm? E a compatibilidade de dois indivíduos diferentes, tudo em detalhes explícitos. Alguém escreveu, porque eles nunca pensaram, quero dizer, eles não estão olhando assim, eles não pensaram que era pornografia, você entende? Eles estão apenas descrevendo a vida como ela é. Então, os olhos de hoje olham para o Kama Sutra como uma autenticação da pornografia, ok? Não, não é isso que ele é.
Eles estão falando sobre isso como se tivessem falado sobre qualquer coisa, porque é apenas mais uma coisa. Eles não pensaram que é tudo. Eles viram isso apenas como mais uma coisa. Então, eles escreveram dessa maneira. Então, é como seu manual de física ou de química. Dessa forma, eles escreveram um manual sobre sexo. Eles não fizeram muito caso disso. Mas agora, no mundo de hoje, agora as pessoas estão olhando para ele como se fosse algum tipo de aprovação para todas as perversões que elas têm. Veja, não existe aquele mundo e este mundo. Se existisse este mundo e aquele mundo e outro mundo, então nós nem estaríamos sentados aqui, teríamos ido para aquele mundo. There is only one world. Só existe um mundo. Não existe este mundo e aquele mundo. Neste momento, estamos sentados aqui. Cada um de vocês, em sua cabeça, pode estar pensando que está em seu próprio mundo. Mas isso vai desmoronar quando não houver mais comida para comer. Todos nós estaremos em um único mundo no momento em que estivermos com fome. Quando o estômago está cheio, nós todos podemos viver em mundos diferentes. Olá? Sim ou não? Assim que você ficar com fome, estaremos todos neste mundo. Então há apenas um único mundo. Não imagine outras coisas. A criatividade humana é apenas a imitação de coisas que já existem, certo? Para nosso prazer, para nosso entretenimento, para nossa utilidade, nós podemos criar muitas coisas, mas é tudo neste mundo, simplesmente não existe outro mundo. Não acredite nisso, não acredite no que se passa em sua mente como sendo uma realidade, isso é apenas uma realidade psicológica. Seu drama psicológico, se você o levar muito a sério e achar que é existencial, isso se chama alucinação. No dia em que você começar a pensar que é real, você vai pagar um preço alto por isso, enorme. A única coisa, deixa eu te dizer uma coisa, a única coisa que você tem é a vida. Olá? O resto é tudo imaginação, estou certo? Se você não entende o que eu estou dizendo, vamos tirar a vida de você. O que você tem? You got metaverse? Tem metaverso? Tem dinheiro? Tem propriedades? O que você tem, eu estou te perguntando. A única bendita coisa que você tem é a vida. E a vida que você é agora é uma consequência da vida microbiana que está acontecendo no solo. Não é por causa de você que ela está lá, é só por causa dela que você está aqui. Não estou falando apenas da produção de alimentos, estou falando da sua própria evolução. Quem você é agora é uma consequência de toda essa vida microbiana. Nós nos esquecemos disso e por conta disso estamos pagando um preço. Então você é apenas uma consequência da vida que está acontecendo no solo e a única coisa que você tem é a vida. Tirando isso, simplesmente você não tem nada. Então não imagine coisas. Não importa, você vai para a Lua, você vai para Marte, ainda assim a única coisa que você tem é a vida, não é? Não ignore isso, porque isso é tudo que você tem. Não sei se você já viu pessoas morrendo de velhice. Eu já vi tantas pessoas morrendo ao meu redor. Não por minha causa, ok? Eu vou até elas porque as pessoas me convidam para estar lá. O que eu vejo é que 80% delas, quando chega a hora da morte, elas não estão com dor, elas não estão com medo, elas estão apenas confusas. Por quê? Somente quando a morte chega, naquele momento elas percebem que elas nunca viveram. Elas confundiram seu drama psicológico com a vida. Seu pensamento e sua emoção são criação sua. E sua tecnologia também é criação sua. Você coloca óculos e vê todo tipo de coisa, é tudo criação sua. Você desfrutar de tudo isso, tudo bem. Mas você deve entender, essencialmente, que você é vida. Essa experiência deve estar sempre lá. Não deve se tornar alucinatória, não é? Portanto, não nos deixemos levar a acreditar por forças comerciais em algo que não é verdade como sendo verdade. O fato é que você é uma vida e, se essa criação não é um metaverso, que diabos? Eu estou perguntando. Você nunca prestou atenção nela, do contrário, se você prestar atenção em uma folha, se você prestar atenção em qualquer coisa, verá que é muito mais do que qualquer metaverso. As pessoas não estão prestando atenção na vida, por isso estão tentando criar fontes alternativas. São fontes comerciais. Aproveite-as, mas não caia nessa armadilha.
Veja, onde quer que seu desejo esteja, é lá que sua mente estará, não é mesmo? Como se diz isso em Hindi? Onde quer que seu desejo esteja, é lá que sua mente estará, não é? Como se diz desejo? Icha. Então, onde quer que seu desejo esteja, é lá que sua mente estará. Se você deseja algo intensamente, sua mente estará sempre lá. Neste momento, você deseja a Copa, o lugar errado para estar. Você deseja um gol, isso é o que você deve desejar quando está em campo, não é mesmo? Agora você pode desejar a Copa, mas quando está em campo, você só deseja gol, gol e gol, nada mais. Quando o seu desejo é forte, seu corpo e sua mente se movem naturalmente naquela direção, não é mesmo? Tudo que você desejar é para lá que você vai. Se o seu desejo diminuir, então você não consegue manter a mente nele. Portanto, você só tem que desenvolver o Icha em você, para que o único Icha seja fazer o gol. Assim, você não precisa se preocupar com foco mental, é lá que a mente estará. Pode alguém tirar sua mente do que você deseja? Pode alguém tirar sua mente do que você deseja? O que você deseja é para lá que sua mente naturalmente irá, não é mesmo? Então, como o yoga ajuda nisso? Veja quais são os parâmetros simples com os quais o corpo e a mente estão funcionando. Este é um maquinário complexo. Esta é a máquina mais sofisticada deste planeta, o corpo e a mente humanos, não é? Tudo o que criamos saiu desta mente. Portanto, esta mente é um maquinário complexo, muito complexo. Então, se você fizer qualquer coisa errada, ela criará muitas distrações por si só. Há certas maneiras simples. Tem uma tecnologia simples com a qual você pode manter sua mente em uma certa condição de clareza, em que ela simplesmente vê, em que você aprende a manter sua mente como um espelho, ela simplesmente mostra o que está lá, ela não distorce. No momento em que sua mente se identifica com muitas coisas, agora você está jogando como um jogador de hóquei da seleção da Índia. Agora você vê tudo distorcido, porque agora você está lendo toda a história, a glória do hóquei da Índia, as profundezas do hóquei da Índia, tudo passará em sua mente, agora você não vai jogar. Você não verá o jogo como ele é para começar. Aprender a manter a mente como um espelho, em que ela simplesmente mostre o que está à sua frente, sem qualquer distorções. Quando não houver distorções, você seguirá com o melhor de suas habilidades, não é? Agora você está caminhando neste chão, não há distorções em sua visão, você pode ver tudo claramente. Você seguirá com o melhor da sua capacidade, não é? Na sua própria visão, se houver distorções, você vai tropeçar desnecessariamente por todos os lugares. Portanto, qualquer talento que você tenha, qualquer capacidade que você tenha, se tiver que encontrar plena expressão, sua mente não se intromete, nem distorce nada. Ela apenas mostra tudo do jeito que é. Portanto, todo o sistema iógico está focado nisso, para um propósito espiritual que também pode ser usado para o esporte, que mostra tudo do jeito que é, não de outra forma, não do jeito que você pensa que é. Veja, a moralidade se tornou algo importante na sociedade porque as pessoas abandonaram sua humanidade. Se sua humanidade estivesse viva e ativa, você não precisaria de nenhuma moralidade. As pessoas colocaram a sua humanidade para dormir e tentam se comportar como seres humanos com moralidade, e isso não está funcionando, porque cada um criará a sua própria moralidade. E o seu tipo de moralidade e o tipo de moralidade de outra pessoa estão em guerra o tempo todo. O que é certo e errado, se você abrir esse debate, você vai acabar brigando. Mesmo dentro da sua família, acredite. Sim ou não? Não? Se você iniciar um debate sobre o que é certo e o que é errado, seja no mundo, ou no seu bairro, ou dentro da família, a briga é inevitável. Porque não há duas pessoas que possam concordar sobre o que é certo e errado, e isso nunca foi resolvido, porque tal coisa não existe. Em vez de tentarem ser corretas, por que as pessoas não tentam ser sensatas?
Precisamos de alguma sensatez no planeta? Essas pessoas corretas são sempre um problema. Quando você tem um conjunto de regras morais forte, você verá que ninguém no mundo está bem. Se ninguém no mundo está bem, você tem um problema psicológico. O primeiro sinal de desequilíbrio psicológico é que você começa a pensar ninguém está bem. Portanto, a moralidade é apenas isso, é o primeiro passo para a insanidade. Você só tem que esticá-la. Se você a esticar, você chegará lá. Talvez você não a esticará tanto, você está disposto a dobrá-la, e assim você vai levando. Estes são substitutos para a humanidade. Por que isso? Nossos sistemas educacionais, nossos mecanismos sociais, nós não estamos fazendo o suficiente para despertar a humanidade em um ser humano. Estamos tentando consertar isso com moralidade, e isso nunca funcionou. Tudo o que faremos é dividir as pessoas em diferentes tipos de seitas morais, e elas sempre brigarão, porque ninguém pode se encaixar na sua moralidade, porque nem mesmo você se encaixa, na verdade, a menos que você seja esperto o suficiente para subvertê-la secretamente. Você entende? Caso contrário, não funciona. Porque a moralidade não se limitará apenas à sua profissão, ela entrará em todos os aspectos da sua vida. Uma vez que você começa a pensar qual é a coisa certa a ser feita na minha profissão, você também vai pensar qual é a coisa certa a ser feita em todos os níveis da vida, não é? Uma vez que você começa a pensar que isso é a coisa certa e a outra pessoa pensa que aquilo é a coisa certa, haverá um conflito, e um conflito constante. Se você despertar a humanidade dentro de você, você fará a coisa mais sensata e necessária para aquele momento. E isso é tudo que importa, que suas ações estejam em contexto com as realidades em que você existe. E o contexto está sempre mudando. Se você não mudar de acordo com isso, as pessoas que são moralistas estão sempre parecendo arcaicas para a nova geração de pessoas, não é? Elas se perguntam por que esse cara ainda está vivo? Sim. Se você for muito moralista, até seus filhos vão se perguntar por que você ainda está vivo? Porque parece que você é de outro lugar. Então, qual é a coisa mais sensata a ser feita? O que traz bem-estar para você e para todos ao seu redor? Isso é tudo que uma pessoa precisa perceber constantemente. Existe alguma maneira de corrigir isso? Não há como corrigir isso. Temos que estar vivos para isso. Temos que estar vivos para isso a cada momento. E à medida que o contexto muda, o que fazemos tem que mudar.